Olá, tudo bem com você? Vamos para a segunda lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando a missão de Deus, a minha missão. O tema desta semana é a continuação do tema da semana passada. A missão de Deus nos alcança, parte 2. Seja bem-vindo ao canal É o Mensageiro. E eu peço, se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, seus familiares e deixe o seu like. Se puder, faça um comentário. Bem, antes de entrarmos na lição, eu quero fazer um comentário. Essa é uma das lições mais difíceis que eu já encontrei até hoje. Não pelo tema, nem pelo estudo, mas pelos acontecimentos que estão acontecendo no mundo. É difícil se concentrar, embora nós deveremos, no nosso estudo com o que está acontecendo com o povo de Israel. São assassinatos brutais, com crianças, mulheres, contra os cristãos e contra o povo de Israel, contra os judeus. Além do mais, somado a isso, nós temos as vítimas pelo nosso estado de Santa Catarina das inundações. Pessoas que perderam tudo. É difícil. Precisamos muito de Deus nesses dias para nos mantermos firmes e estarmos de pé. Eu peço desculpas, eu vou atrasar, mas eu não consegui gravar, estudar, porque as notícias que eu recebia eram deveras muito pesadas e que nos atinge por dentro. Bem, antes de entrarmos então na lição, vamos fazer uma breve oração. Senhor eterno Deus que estás nos céus, ó meu Senhor, nós te damos graças por tudo que temos recebido. Senhor, nós pedimos oração pelo povo de Israel que está sofrendo ataques do inimigo e pedimos também, Senhor, que olhe as vítimas das enchentes em nosso estado de Santa Catarina e mais outras catástrofes pelo mundo. Senhor, tenha piedade. Nos mantenha firmes, Senhor. Abençoa seu povo. O livre dessas catástrofes, desses assassinatos infames, jamais vistos em toda a humanidade. Meu Senhor e meu Deus, tenha compaixão de nós. Nós sabemos que no fim dos tempos as coisas iriam piorar. E isso é apenas uma pequena amostra. O inimigo parece ter o controle de tudo, mas nós sabemos que no final a vitória é nossa, é do Senhor. Nos ajude, Senhor, então, na lição da Escola Sabatina, que Deus, o Espírito Santo, nos ensine, abra nossas mentes para que possamos compreender a sua palavra e nos leve a sua missão de pregar o Evangelho, porque esse é o tema da lição, mas esse é um tema que o Senhor colocou muito antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos então para a nossa lição, para o nosso estudo semanal. Na semana passada nós estudamos o tema A Missão de Deus nos alcança, a parte 1. Esta semana vamos estudar a parte 2. O verso para memorizar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Vamos ao pequeno esboço da lição. Em seu discurso de despedida antes de subir ao céu,
Jesus Cristo encarregou seus discípulos de uma missão, dizendo-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Essa diretriz ficou conhecida como a grande missão. Nela, Jesus definiu a agenda e o plano da igreja em todas as épocas e contextos, além de explicar claramente a responsabilidade de seus discípulos e de difundir seus ensinos em todos os povos da terra. Jesus também assegurou a seus seguidores que cumprir essa tarefa desafiadora era possível unicamente por meio da sua onipotência e onipresença, as quais ele exerceria em favor deles. Então, a missão de Deus é restaurar a imagem do próprio Deus e seus filhos caídos. Para isso, precisamos de um relacionamento real e duradouro com Deus. Mesmo que quando caímos em pecado, devemos voltar e nos aproximar de Deus em arrependimento e oração. Deus está sempre de braços abertos nos esperando, pronto a perdoar seus filhos e os proteger. A lição está organizada em 6 temas e perguntas. No sábado, o quê? No domingo, por quê? Segunda, quem? Terça, onde? Quarta, quando? Quinta, o quê? Vamos então para a parte de domingo. Deus triuno, a origem da missão. Leia João 20 a 21 e 22. Como a missão, a compreensão de que a missão tem sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo, deve moldar a nossa missão. Resposta 1. Compreendemos que a missão não é nossa, pertence ao Deus triuno, como tal, não falhará. Assim, nós não teremos medo. Por quê? O Deus triuno, a origem da missão, Deus planejou buscar a humanidade mesmo antes de lançar as bases do nosso planeta. Então aqui se resolve o problema do mal. Deus não foi pego de surpresa, como lemos na parte de sexta, a semana passada. Ele previu que o pecado poderia ocorrer e tomou providências para que houvesse um plano de resgate, caso alguma coisa ou algum ser se rebelasse. E por isso Cristo, aquele que criou o mundo na plenitude dos tempos, foi enviado a este planeta e morreu na cruz, venceu, ressuscitou, e quando subiu ao céu enviou o Espírito Santo. Então Deus enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. Então por que devemos nos empenhar na missão? Porque Deus nos amou primeiro. Entendeu? Porque Deus se arriscou para nos salvar. Então temos Jesus Cristo à frente de tudo, como o único caminho que leva ao Pai. Por isso em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então fica claro que, de fato, antes da criação do mundo, o plano foi feito por Deus em sua divindade triuna, Pai, Filho e Espírito Santo, porém revelado nos últimos tempos em nosso favor, nos tempos de Cristo como o Filho do homem na terra. Então, quando dizemos a missão de Deus, a minha missão, não quer dizer uma missão solitária no meu próprio esforço, não. É missão da igreja, com nossos irmãos, quando saímos em duplas missionárias, distribuímos panfletos, entregamos livros, até mesmo quando achamos que estamos sós e pregamos a pessoas sem que tivéssemos planejado, não estamos sós. Tudo foi planejado por Deus, que colocou aquela pessoa ou pessoas em nosso caminho.
para falar de Jesus. Junto conosco estão o Espírito Santo e seus anjos. Estamos dando a continuidade da missão de Jesus Cristo. Nada é feito por acaso, sem que Deus tenha planejado. Deus sempre planejou buscar a humanidade e a trazer para si mesmo, pois são seus filhos, suas criaturas modeladas com suas próprias mãos, à sua imagem. Até mesmo durante toda a queda do seu povo em apostasia, adorando outros deuses caídos em pecado, Deus levantou seus profetas para os guiar de volta no caminho de Deus. Isso se repete desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Mesmo aquelas pessoas que achamos que não tem mais jeito, achamos que elas estão perdidas, temos a surpresa de as vermos sentadas nos bancos da nossa igreja, arrependido. E elas dizem: eu estava perdido, mas Jesus Cristo me resgatou. Com isso, vamos para a parte de segunda-feira. Fazer discípulos, o foco da missão. Pois, que elementos do discipulado encontramos em Mateus 28, 16 a 20? Resposta 2. Ensinar a todos, batizá-los e compartilhar os ensinamentos de Jesus com o mundo inteiro. Para quem? Para todas as nações, povos, línguas e tribos. Mateus 28, 16. Vamos ler? A grande comissão. Jesus dá instruções aos discípulos. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Nesse mesmo monte, já conhecido pelos discípulos, onde foi feito o Sermão da Montanha e a transfiguração de Jesus Cristo. Os discípulos estavam reunidos, aguardando a chegada de Jesus, e de repente Jesus Cristo aparece no meio deles. E assim aconteceu as outras vezes após a ressurreição. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Isto não se refere aos 11 que estavam convencidos, mas a outros entre os 500 crentes reunidos na encosta da montanha, muitos dos quais nunca tinham visto Jesus Cristo antes. Podemos ver isso em Mateus 14, 31. 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, agora Jesus Cristo, mais uma vez, possuía toda a autoridade que tinha antes de vir a esta terra, para revertir-se das limitações da humanidade. Filipenses 2, 6, 8. O sacrifício em favor do homem foi completo. Jesus já havia começado a sua obra de mediação no santuário celestial. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ordem vai, Cristo incluiu todos os crentes até o fim do mundo. Como discípulos, os 11 aprenderam na escola de Cristo. Agora, como apóstolo, foram enviados para ensinar a outros, com a responsabilidade de que quem crê em Cristo tem de partilhar sua fé e não deixá-la escondida para si. Esta comissão pode ser considerada a razão básica do trabalho missionário da Igreja. O cristianismo foi a primeira religião a assumir um caráter verdadeiramente internacional. A comissão evangélica elimina as fronteiras nacionais e os habitantes de todas as nações tornam-se membros de uma igreja irmandade na qual não há judeu nem negro, não há escravo nem livre. Não existe homem ou mulher, pois somos todos um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28.
Os batizando, isto pode significar torná-los membros da família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou com base na autoridade delegada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A aceitação do Evangelho de Jesus Cristo envolve a ação da mente. É tão importante ensinar as pessoas a observar o que Cristo ordenou quanto batizar. Na verdade, ter fé em Cristo requer crescimento constante no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ensinar todas as coisas, nada deve ser omitido. Não cabe ao homem afirmar que alguns dos ensinamentos de Cristo estão agora obsoletos, como se tem visto por aí, que a Bíblia está desatualizada, que deve se adaptar ao tempo presente. Não. As pessoas é que têm que se adaptar aos ensinamentos de Cristo. É neles que se encontra a salvação pela graça, a obediência em amor a Cristo. O fim dos tempos. Jesus tem estado ativamente envolvido na salvação do seu povo e continuará a fazê-lo até o fim. Amém. Vamos então para a parte de terça-feira. O Evangelho Eterno. A mensagem da missão. Leia Apocalipse 14, 6 e 7. Que aspectos da missão de Deus é possível identificar no Evangelho Eterno apresentado pelo primeiro anjo nas 3 mensagens angélicas? Resposta 3. A boa nova da salvação a todos. Obediência em resultado da salvação. Juízo que avalia a resposta à oferta da salvação. Adoração que permite a restauração dos pecadores. Vamos ler Apocalipse 14, 6, 7. É o único texto nas Escrituras em que as palavras eterno e evangelho estão ligadas. O evangelho é a boa nova da graça, oferecido a todos por meio de Cristo, que veio ao mundo para mostrar a graça e a verdade. João 1,14. A primeira mensagem das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 7, dizem assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, a pregação das 3 mensagens tem seu foco, primeiro, no Evangelho Eterno, que são as boas novas, que é a graça oferecida a todos por meio de Cristo, que veio e viveu sem pecado, morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou e subiu aos céus, e está no santuário celestial intercedendo por nós. E só existe um Evangelho que pode nos salvar e vai permanecer até o plano da redenção seja plenamente cumprido. O Evangelho Eterno é imutável, e todos que nele creem e vivem em obediência serão recompensados. 2. A mensagem do juízo. Jesus, ao ressuscitar após os 40 dias na terra, subiu aos céus. Enviou o Espírito Santo para ficar conosco, nos ensinando a verdade que nos leva a Cristo. E Cristo, no santuário celestial, intercede por nós diante do Pai. Em 1844, no fim das 2.300 tardes e manhãs, Jesus Cristo entra no lugar santíssimo e dá início ao juízo investigativo. A mensagem diz: chegou a hora do seu juízo. Quando terminar o juízo, Jesus se levanta, coloca o manto real e diz: está feito. E a porta da graça se fecha.
o fim da intercessão pelos seres humanos, e disse: continue injusto a praticar a injustiça, continue imundo na imundície, continue justo a praticar a justiça, e continue santo a santificar-se. Terceiro, o segundo e terceiro anjos conclamam ao povo de Deus a sair da Babilônia e advertem aos que receberam a marca da besta e aceitaram as doutrinas contaminadas pregadas pela mãe das filhas prostitutas, adorando o falso sábado, que é o domingo. Por conseguinte, é a marca da besta. Sofrerá as consequências de beber do furor de Deus derramado sem mistura, que serão as 7 pragas. Apocalipse 16. E no juízo executivo serão consumidos no lago de fogo após os 1000 anos, na vinda da nova Jerusalém celestial dos céus, com todos os santos e Deus Pai e Filho e Espírito Santo e os seus anjos. 4. A quarta mensagem de Apocalipse 18, 2-3, o anjo fala da queda da Babilônia e explica por quê e o que ela se tornou. E tem toda uma explicação da segunda e terceira mensagem. Vale a pena reler todo o capítulo 18. Não deixe de ler, meditar e tirar suas dúvidas. Então vamos aproveitar para ler o que diz Ellen G. White no Espírito de Profecia. A proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Cristo está próxima. E essa proclamação é chamada o Evangelho Eterno. Desse modo, é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo ou a anunciação da sua brevidade é parte essencial da mensagem angélica. Vamos então para a lição de quarta-feira. O povo de Deus, o canal da missão. Deus sempre tem tido aqueles que representam fielmente seu caráter e, em obediência, seguem seus propósitos. O povo de Deus é formado por aqueles que foram chamados e que aceitaram o seu convite para serem participantes de sua graça. Todos eles foram e continuam a ser instrumentos de Deus para o cumprimento de sua missão. Qual era o propósito original de Deus para o seu povo no Antigo Testamento? Que fossem canais de bênçãos para as nações. Bem, nós já estudamos o porquê, porque Deus veio nos salvar na segunda-feira, batizando-os e ensinando-os na terça-feira e ensinando o porquê. As 3 mensagens angélicas. Agora na quarta, quem, qual, que é o canal da missão e quem vai ouvir a pregação. Leia Gênesis 12, 1-3 e Deuteronômio 7. Disse o Senhor a Abraão. 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia de sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Qual foi a missão de Abraão? Sair de perto da família e ir para uma terra desconhecida e crer que Deus iria abençoá-lo. E Abraão partiu com sua esposa, seu sobrinho Ló e seus servos para uma terra desconhecida. Ele teve fé e foi abençoado. Ele esteve em Moré, foi para Betel, teve aparições do Senhor e construiu um altar em cada uma delas. Em seguida foi para Negueb. Houve uma grande fome e Abraão desceu para o Egito. Mas Abraão nunca voltou atrás do Egito, voltou para Canaã. Deus está nos chamando para uma missão.
talvez não será fácil. Vai haver uma grande fome, como aconteceu com Abraão. Mas Abraão aguardava pela fé a cidade que tem fundamento. Por isso, ele aceitou viver numa terra estranha, morando em tendas durante toda a sua vida. Agora, o que nos diz Deuteronômio 7, no verso 6? Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentro de todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. A santidade para Jeová é a constituição do povo santo como um padrão de conduta. Ou um povo santo era um povo separado dos costumes das nações ao seu redor, separado das tradições mundanas que estão na contramão do mundo. Então, somos separados, escolhidos por Deus para a sua missão. Em Deuteronômio 7, 11, 12. Obedeçam, pois, a lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Se vocês obedecerem a essas ordenanças e as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. A resposta está no verso 13. Porque Deus é amor, os amará, abençoará, se multiplicarão e serão fartos de frutos da terra, mas também recebem a graça de Jesus Cristo, a prosperidade do Espírito. Temos que viver em harmonia com a lei, com o caráter de Deus. E isso é guardar seus mandamentos e se revestir do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Isso é, para o seu próprio bem, já que na cidade celestial não vai haver malícia, nem coisas erradas. Em Isaías 28, 21, porque Yahweh Deus se levantará como no monte Perazim, e sua ira o inflamará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, e sua obra estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Na verdade, aqui é uma obra de amor que muitos confundem, uma obra de amor de Deus para com seu povo, que sempre está presente no dia a dia, porque foram escolhidos dentro de um relacionamento de aliança com Deus, com base na condição implícita da fé e obediência. Foi a missão do povo no Antigo Testamento. Atraiam as nações vizinhas para Israel, e assim, o mesmo se dá hoje. Devemos atrair o povo que se perde pelas tradições e cultura do mundo, a saírem dela e virem para a Igreja de Deus, de Apocalipse 12, 17. Veja o que diz Ellen G. White no Espírito de Profecia. A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer. É divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. Vamos então para a parte de quinta-feira. O mundo, a arena da missão. Leia Apocalipse 7, 9 a 10. O que esse texto sugere sobre o escopo geográfico de longo alcance da missão de Deus? Resposta: o escopo da missão abrange todas as nações, tribos, povos e línguas. Nesta semana, estudamos 2 textos missionários cruciais que enfatizam a importância de se fazer discípulos na grande comissão e a mensagem do Evangelho eterno. É interessante que ambos os textos têm ao menos um ponto de conexão, o onde da missão. Vão e façam discípulos de todas as nações,
aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14:6, ênfases supridas. As pessoas alegam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, mas que Deus do Novo Testamento é um Deus só de amor, que podem cometer todo tipo de pecado. Isso não é verdade. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Deus não muda. Quem tem que mudar são as pessoas. Essa pessoa simplesmente não estuda a Bíblia. E o problema não está em Deus, mas em si mesmo. Veja o que Ellen G. White diz no Espírito de Profecia, que há uma advertência ao mundo, que é esta citação do livro Patriarcas e Profetas. Desde o início do grande conflito, tem sido o propósito de Satanás mal representar o caráter de Deus e excitar a rebelião contra a sua lei. Ele vem fazendo isso por quase os 6.000 anos. Ele tem sido muito bem sucedido. E pensar que ele usou a instituição da igreja para mudar a lei de Deus e ensinar a outros a fazer o mesmo é algo horrendo, porque Deus não muda. Esta obra de Satanás parece ter sido coroada com sucesso. As multidões dão ouvidos aos enganos de Satanás, colocando-se contra Deus. Mas em meio às obras do mal, o propósito de Deus move-se firmemente em direção à sua conclusão a todas as criaturas inteligentes. Ele torna manifestada a sua justiça e benevolência. Temos aí as duas coisas. Não dá para separá-las. Por meio das tentações de Satanás, toda a raça humana tornou-se transgressora da lei de Deus. Mas pelo sacrifício de seu Filho, um caminho foi aberto pelo qual podem retornar a Deus, através da graça de Cristo. Podem prestar obediência à lei do Pai. Assim, em cada era, em cada meio, apostasia e rebelião, Deus reúne um povo que é fiel a Ele, um povo em cujo coração está a sua lei. Tudo nas Escrituras nos dizem que se quisermos estar em harmonia com o caráter de Deus, temos de obedecer a sua lei. Então, quando somos chamados por Deus para proclamar a sua missão, ao aceitarmos, reconhecemos a nossa pequenez. Aprendemos a sua palavra, a verdade, com arrependimento genuíno de todos os nossos pecados. Em Cristo recebemos a graça, que nos leva ao batismo, à morte do velho homem, e renasce um novo homem, voltado para Deus. Aprimoramos a cada dia a nossa mudança de caráter no caminho da santificação. Os adventistas do sétimo dia são diplomatas de Cristo, foram escolhidos, selecionados, separados entre os povos. Recebem os ensinamentos do caráter de Deus. A missão que nos envolvemos, temos a verdade, apenas a verdade da palavra de Deus, a sã doutrina sem manchas, nem vinho, prontos a enfrentar as mais guerridas batalhas, e caminhamos em direção da cidade celestial, levando conosco todos que aceitarem a verdade, que são convertidos pelo Espírito Santo. Cada um de nós, dupla, grupo, está calçando as sandálias para enfrentar tortuosos caminhos e obstáculos. Talvez você não esteja entendendo onde quero chegar. Mas o que eu te digo agora é que amanhã a sacudidura crescerá, o joio será separado do trigo, a igreja receberá o verdadeiro reavivamento, a chuva serôdia cai sobre os santos e nasce o alto clamor, proclamando o evangelho eterno e o proclamando aos quatro cantos da terra. Não haverá uma só alma
que não conhecerá o Evangelho, a graça de Jesus Cristo. Então, cada um toma a sua decisão de que lado está, se do lado de Deus ou do lado da besta. A porta da graça se fecha. O fim do juízo investigativo. Jesus Cristo veste o manto real e diz: está feito. E os 7 anjos, com suas taças, iniciam o derramamento das 7 pragas. Meu querido irmão e irmã, Jesus Cristo está te chamando agora, nesse momento, para que você tome a sua decisão de aceitar a missão de Deus, a sua missão. Se você respondeu sim, no seu mais profundo íntimo racional, então vista a armadura completa e se prepare para a batalha, neste grande conflito entre o bem e o mal. Olha à sua volta. O que vês? O inimigo atacando de todos os lados, levando com ele fileiras de almas que agora estão a se perder. Corra, vá lá, salve-os quantos você puder. Você está armado, é um soldado de Cristo. Pode enfrentar as flechas incendiárias com seu escudo da fé. Vamos em frente. Não desista nunca. Amém.